Olá, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo hoje, né, sobre o curso de ensino médio e agora. Como comentei, né, com vocês, assuntos aí mais voltados aí para os estudantes, né, do ensino médio que estão enfrentando essa fase, esses novos desafios, né? E vim trazer aqui um pouquinho para vocês, para os estudantes, para as famílias, né, também para os professores, todo o pessoal aí que faz parte da escola, né? Pode assistir esses vídeos, vai servir tanto para quem é professor, tanto para quem é pai, quanto para quem é aluno que está cursando ensino médio, está em andamento, para quem vai iniciar o ensino médio também, né? Porque a gente sabe que são diversos desafios aí que a gente encontra no caminho, né? Ou, como já comentei, já dei alguns relatos também de experiências próprias. E eu espero que os vídeos estejam sendo proveitosos, né, para quem está assistindo, que possa tirar algum conteúdo, algo positivo aí dos vídeos, né? A intenção desses vídeos é auxiliar tanto quem assiste como a mim mesma, né, na minha formação aqui de pedagogia, que está se encaminhando para o final já, né, por isso os estágios. Então, eu espero aí que vocês estejam gostando dos vídeos, esteja sendo interessante, né? Então, hoje eu vim falar aqui um pouquinho mais sobre o assunto, dar algumas comparações entre o ensino médio e o ensino fundamental, também ali entre os professores, né, que vai ficar no vídeo agora. Então, acompanhe aí, né, que vai ser bem interessante. Então, a gente já sabe, né, a gente nota bastante a diferença que existe principalmente entre os professores do ensino fundamental e os professores do ensino médio, né? Quem é de fora e também quem é aluno vai perceber essa diferença, né? E principalmente os alunos, quando eles saem do fundamental, eles vão sentir aí bastante esse impacto dessa diferença aí. Porque a gente sabe, a gente entende, assim, né? Pelo menos é o meu ponto de vista, que os alunos no fundamental, eles são muito mais dependentes, tanto de pais quanto principalmente de professores, né? Então, eles precisam de mais atenção dos professores, aquele cuidado, né, que tanto os professores do ensino fundamental têm. Já no ensino médio, os alunos já são maiores, eles já estão se tornando adolescentes, já são adolescentes, né? Estão ali naquela fase entre 15 e 18 anos. Então, eles já estão aprendendo a encarar algumas situações sozinhos, né? Já estão aprendendo aí a ser mais autônomos, né? Então, por isso, a gente percebe essa diferença entre os professores do ensino fundamental para o ensino médio, né? Porque no ensino fundamental, o professor, ele vai estar mais em cima, né, do aluno, vai estar toda hora chamando atenção, toda hora conversando, e já no ensino médio vai acontecer um pouco diferente. O professor ainda assim vai cuidar, o professor ainda assim vai estar perto, mas ele vai tentar deixar o aluno se virar, digamos assim, né? E é isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, né? Sobre as comparações entre um professor e outro, de uma faixa etária do ensino e outra, né? A gente sabe, né, que os professores do ensino médio, eles não vão abandonar os alunos, não vão largar eles aí de qualquer jeito, né? Não vão deixar que se virem. Eles vão auxiliar, eles vão ajudar, mas permitindo que o aluno tenha mais experiências sozinhos, que ele enfrente mais conteúdos. E já no ensino médio, eu tenho já no ensino fundamental, perdão, é muitos ensinos. Já no ensino fundamental, o aluno ele ainda tem pouca noção de responsabilidade, né? Ele vai construindo a cada ano, né? Com o auxílio dos professores. Então, eu entendo, né, que no ensino fundamental o aluno ele ainda tem pouca noção dessa responsabilidade, pouco entendimento do que ele realmente é responsável, né, de todas as funções. E eu acredito que por essa razão, né, por esse motivo aí, até pelos alunos serem bem novos ainda, que o professor ele vai estar mais em cima desses alunos, que o professor vai estar o professor do ensino fundamental, né, que ele vai estar com mais atenção ao seu aluno, né? Vai estar toda hora em cima, toda hora ajudando, porque ele está auxiliando o aluno a crescer, para que quando ele chegue lá no ensino médio, ele tenha noção de responsabilidade, ele tenha domínio
né, da sua autonomia, do seu desenvolvimento, né? Claro que ele ainda tem muito a desenvolver, muito ainda a aprender, mas eu acredito que no ensino fundamental se dá as primeiras noções para isso, né? Por isso que o professor, ele vai estar mais lado a lado de cada criança, com um olhar mais preocupado, né? Vai estar sempre aí interessado no que está acontecendo na vida do aluno. Claro que do ensino médio também, né? Mas a gente entende, assim, que as demandas e as cobranças são um pouco diferentes, né? Então, o professor do ensino médio, né, ele busca ali no aluno incentivar a desenvolver o que não foi conseguido totalmente no ensino fundamental. Ou seja, né, ele vai preparar aí situações que vão servir de desafios na vida do aluno, né, para que ele saiba lidar com a situação, entenda a melhor para que ele saiba lidar, para que ele entenda a melhor maneira ali de resolver aquele determinado assunto, né? E isso vai fazer com que os alunos aprendam, né, a pensar, se tornem aí mais independentes, né? Não quer dizer que o professor vai dar o desafio e vai deixar o aluno, vai abandonar. Bem pelo contrário, ele vai estar em cima, ele vai estar cuidando, mas ele vai tentar fazer isso um pouco mais de fora, deixando o aluno resolver a situação, fazendo com que ele pense, com que ele tenha controle da situação que está acontecendo, né? Para que ele seja capaz de resolver esses desafios e os conflitos que vão surgir aí durante toda a vida adulta, que a gente sabe aí que não são poucos, né? E aí, se a gente vai refletindo sobre isso, né? A escola, ela quer preparar o aluno tanto para os conteúdos ali de disciplina, para que ele tenha o domínio de todo o conhecimento, mas também para situações das mais diversas possíveis da vida, né? Do mercado de trabalho, né? Que a gente entende aí que é bem competitivo. Então, a escola, ela vai estar preparando o aluno para diversas fases da vida, né? Desde lá do berçário até o fundamental. E é por isso que a educação em si, os professores, precisam ser valorizados, porque se a gente for parar para refletir, olha o trabalho, né, que ele desenvolve aí com uma criança desde quando entra lá na educação infantil até o médio, né? É algo aí bem significativo e importante, né, para cada um desses professores. A gente entende, né, que os professores são aí seres iluminados, né, pessoas aí que são superiores, eu digo, né, porque é através deles que a gente consegue ter diversas outras profissões, diversas outras áreas, né, então são pessoas que precisam de um maior cuidado e de um maior reconhecimento, não digo nem cuidado, digo, na verdade, de um maior reconhecimento, uma maior valorização. Mas isso é assunto de outro tema, né? Mas continuando aqui do ensino médio. Não tem maneira certa ou maneira errada, né, de ser um professor, tanto de ensino médio quanto de ensino fundamental, né? A gente entende que no fundamental, o professor, se a gente for refletir, o professor ele vai ser mais cuidadoso por conta do aluno ser ainda muito jovem, né? Ser ainda uma criança praticamente, né? Então, desse modo, ele precisa ter um cuidado muito maior do que comparado ao professor do ensino médio, já, né? Começando por aí. Então, a gente entende que no médio ainda são considerados crianças, né? Adolescentes já, na verdade. Já são considerados adolescentes, já deixaram ali de ser criança, estão enfrentando uma nova fase da vida. Então, por isso que no ensino médio, eles já têm cobranças maiores, porque eles estão entrando para a vida adulta, né? O próximo passo depois do ensino médio é o mercado de trabalho, né? É o ensino superior. Então, ali eles já estão... o ensino médio, ele é o começo da vida adulta, né? A preparação. Então, por isso que o professor, ele vai ter o seu papel tão importante quanto um professor do ensino fundamental, mas o papel, eu vejo, né, o papel do professor do ensino médio vai ser o de visualizar, né, observar mais o aluno e fazer com que ele se desenvolva sozinho, né, instigue o aluno a se desenvolver cada vez mais, porém, sozinho, né? Vai auxiliar, vai estar ali presente, mas ele busca no aluno
né, o seu desenvolvimento por completo, e por completo digo para que ele aprenda a lidar com as situações e a resolver elas, né, por mais difícil que pareça. Então, o objetivo ali do professor do ensino médio vai ser conseguir passar a formação que o aluno precisa, né, para terminar ali essa fase da educação básica, essa última fase. Vai ser auxiliar ele aí nesse início ali da vida adulta, guiando os passos, né, dele, para que ele aprenda ali o começo, né, para que depois ele consiga seguir sozinho, e na sua formação, tanto pessoal, quanto física, né, quanto cognitiva, né, e tudo isso, né, não vale apenas para os professores, também vale para os familiares envolvidos, que a gente entende que muitas vezes para os pais e quem cria, né, essa criança, esse aluno, é difícil deixar esse aluno crescer, né? A gente encontra aí diversas situações, mas também, apesar de ser difícil deixar esse aluno, essa criança crescer, esse filho, é satisfatório ver a evolução dele, tanto dentro da escola quanto na sua vida pessoal, né? Então, para isso, a família ela precisa dar espaço para esse aluno se desenvolver, para esse aluno se expressar. E claro, né, deve sempre estar presente, deve sempre estar atento em tudo que está acontecendo, mas não deve ser aquela família, aquele pessoal, assim, que priva aquele aluno, que sufoca ele, né, porque assim não vai estar deixando crescer. Muitas vezes o que acontece é que as famílias acham que estão protegendo o aluno, mas na verdade elas estão sufocando o aluno, e isso acaba prejudicando ali o seu desenvolvimento, né? Tornando aí, deixando um aluno traumatizado, uma criança aí com sérios problemas psicológicos, né? Que vão aparecer futuramente, tanto na vida adulta ou então ainda na adolescência, né? Então, por isso que se deve ter esse cuidado, esse olhar, né? Não se pode esquecer disso. Então, tem que deixar o aluno crescer, mas tem que estar perto o suficiente para, se caso aconteça alguma situação que precise ali, né, de um auxílio da família, a família estar por perto. Mas entenda que não deve sufocar o aluno, de maneira alguma, porque quando a família sufoca o aluno achando que está protegendo ele, achando que está defendendo ou ajudando, a família acaba criando dentro do aluno um bloqueio que ele vai se sentir incapaz, né, de se desenvolver, ele não vai conseguir aprimorar aí os seus conhecimentos tanto quanto se a família ajudasse, incentivasse ao contrário, né? Então, mesmo, né, a família dando essa distância, deixando o aluno tomar aí as suas decisões, né, ainda assim é preciso ter aquela cobrança, né, lembrar ele das responsabilidades que ele tem, né, propor aí daqui um pouco auxílio aí nas tarefas domésticas dentro de casa, né, para que ele entenda ali o compromisso, né, e claro, dentro de tudo isso também manter uma cobrança de os estudos estarem sempre em dia, né, os deveres da escola também tudo sempre feito, tudo super realizado, para que o aluno entenda que o estudo deve estar em primeiro lugar da sua vida, das suas tarefas, sempre. E que ele não pode esquecer que, além dos estudos, ele tem outras tarefas para fazer, ele tem outras coisas para dar conta, né? E isso também já vai ser um pouquinho do ensinamento do que ele vai enfrentar ali na vida adulta, né? Que a gente entende que na vida adulta a gente tem diversas tarefas para dar conta em um só dia, e às vezes a gente acaba percebendo que falta horas no nosso dia pra gente conseguir resolver tudo que a gente gostaria, né? Então, equilibrar ali entre as tarefas da escola, entre uma tarefa doméstica ou alguma outra coisa para o aluno fazer durante o seu dia, né? Se vai na escola de manhã, faz uma coisa de tarde. Se vai na escola de tarde, faz algo de manhã, né? Não fica só dormindo ou algo assim. E a mesma coisa vale para de tarde, né? Então, o auxílio, né, da família, a participação da família, a gente fala desde o ensino da educação infantil, primeira etapa lá da criança, a gente fala sobre a importância aí da família participar, da família incentivar. E no ensino médio, não é porque o aluno tá maior
que isso vai ser diferente, é bem pelo contrário, né? Claro que a família vai aprender a deixar diversas situações e algumas tarefas aí para pro aluno fazer, vai se afastar um pouquinho mais, mas ela ainda assim tem que estar presente, ela ainda assim tem que cobrar pro aluno ter a noção, né, de que, tem alguém que tá preocupado comigo, tem alguém que tá me cuidando, tem alguém que tá me cobrando. Sabemos que é difícil lidar com adolescentes, principalmente, né, pela sua mudança aí tão radical de humor, né, os hormônios, tudo mais. Mas a família não pode deixar de participar, não pode deixar de cobrar, se for o caso, né, incentivar, que é algo muito importante nessa tarefa, né, até falei em um outro vídeo sobre ali a evasão das escolas, onde o que acontece muito é que as famílias, elas não incentivam o aluno a estar na escola e por isso que ele acaba desistindo. Então, é importante o incentivo, né? E o que acontece, né? A gente sabe que a evasão na escola, ela é um assunto aí presente, né? O número tá, infelizmente, aumentando. Agora vai acontecer a nova reforma do ensino médio no próximo ano, né? Então, o que vai resultar é que a gente espera que os números de alunos que estão desistindo da escola, que ele diminua, né? Esperamos que isso aconteça, torcemos também, né? Porque a gente sabe a importância da escola, a importância do ensino, né? Então, por isso que a gente ressalta tanto, né, a participação da família. Porque se a família está presente dentro da escola, ela vai estar presente na vida do aluno e ela vai estar querendo incentivar esse aluno a estar na escola, a estudar, né? Porque a gente sabe que o melhor caminho para qualquer profissão, para qualquer ramo que o aluno vai seguir é o estudo sempre, né? Então, por isso que a gente incentiva bastante. Então, eu saliento muito, né, a importância, assim, de deixar o aluno crescer, né, de dar um espaço maior para ele, né. Claro que o espaço maior que eu digo é algo relacionado a responsabilidades, relacionado aí ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, né, porque agora ele deixa de ser uma criança e ele passa a ser um adolescente, né, quase aí um adulto. Então, tem que saber separar e tem que saber entender isso aí, né? Que o filho, o neto, o primo, o afilhado, ele cresceu e ele precisa aí de incentivos, ele precisa de ajuda, né? Ele não quer ser só cobrado, 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 cobrado. Porque isso vai fazer com que esse aluno, ele se bloqueie e ele não fale nada para as famílias, ele se torne aquele aluno retraído, né? Aquele adolescente quieto, né? Que lida aí com esses conflitos, tudo pra dentro de si, que guarda tudo, não compartilha nada com os outros, né? Então, a gente quer a participação da família, a gente quer o auxílio, mas a gente não pode deixar de lado aí a ajuda que a gente deve dar para esse aluno, né? Porque ele tá lidando com diversos sentimentos, diversas emoções, então ele precisa de ajuda para resolver esses conflitos, né? Então, salientando aqui, né, que fica claro que nesse processo aí de mudança de escola, entre o aluno estar saindo do fundamental e entrando no ensino médio, né, enfrentando as novas realidades que vão surgindo, tendo que se adaptar a uma nova rotina de uma nova escola, né, cada escola tem sua particularidade, não pode se deixar, né, esquecer do cuidado e da atenção que a gente deve ter para esse aluno, né. Digo também aos professores, né, que devem ter uma atenção, principalmente nos primeiros meses ali do aluno na escola, né, onde é tudo novo, deve ajudar ele, né. Então, não se pode esquecer disso, né, porque o aluno, ele vai estar passando aí pelo processo de adolescência, que eu já falei, né, onde sentimentos, descobertas, né, é tudo novo, tá surgindo, então o aluno já tem que lidar com o seu eu interior e ele tem que lidar com esse momento de mudança, né, que é a escola, né, a nova rotina, né, então a gente tem que ter esse cuidado aí com o aluno e tem que, né, dar a atenção que ele precisa, tem que chamar para conversar, não só quando necessário, não só quando se nota
que o aluno tá tendo um momento difícil, ou tá tirando nota baixa, ou tá brigando, algo assim. A gente tem que entender que a gente precisa conversar com o aluno, com a criança, sempre. Mesmo quando não tem nada acontecendo, a gente deve conversar com ele, né? Incentivar sempre o diálogo, que tudo se resolve na base do diálogo, não é na briga, não é no soco, né? Não é de outra maneira a não ser a conversa. Incentivar isso sempre. Não só para os adolescentes, né? Mas vale tanto quanto. Porque a gente sabe que é difícil conversar com os adolescentes, né? Não querem conversar, não respondem, não, né? Nada. Só querem ficar lá no canto. Mas é isso aí. Passa. Depois passa. E a gente sabe, né, que eles estão aí também enfrentando preocupações, porque o que eles vão fazer depois da escola, para onde que eles vão? Se eles vão para uma faculdade, se eles vão para um emprego, né, o primeiro emprego de muitos, o que eles vão fazer? Então, também tem responsabilidades surgindo, né, curiosidades, descobertas. Tem as responsabilidades escolares, porque eles têm que dar conta do conteúdo, das provas, tem a cobrança do Enem, né, do aluno fazer o Enem, do aluno estudar pro Enem, do aluno tirar uma nota boa no Enem, do aluno passar. Então, é muita coisa para esse aluno dar conta. Então, a gente tem que entender que a gente, adulto, já sabe lidar com isso, com todos esses problemas que surgem, a gente organiza e vai resolvendo um assunto por vez, né? Vai tentando, ou às vezes resolve 1, 2, 3 assuntos no mesmo momento, mas a gente tem que entender que esse aluno, esse adolescente, ele ainda não consegue, então ele precisa de um auxílio, ele precisa de uma ajuda, e essa ajuda tem que vir de quem? Tem que vir da família, tem que vir dos professores, né? Tem que vir de alguém. Ele sozinho não vai dar conta. Então, alguém precisa ajudar, alguém precisa instruir esse aluno, né? Se for o caso. E com certeza, né, com essas dicas, com esses auxílios, vai dar tudo muito mais certo do que se deixar por conta, né? Então, a gente incentiva, né, que o aluno também, da parte do aluno, que ele converse, que ele consiga expor aí os seus sentimentos, seja através de uma conversa, seja através de uma escrita, né, escrever ali um bilhete, uma carta, não sei, uma mensagem, enfim. Escreve ali alguma coisa, manda para um professor ou para um familiar que confie, que goste, e consiga, né, conversar, resolver ali esses conflitos e até mesmo com os próprios colegas, porque às vezes o teu conflito pode ser o conflito do outro e o outro não tem com quem falar, e daí vocês vão começar a conversar e um vai ajudar o outro, enfim, né, são diversas situações aí que podem ir surgindo e a gente entende que isso tem que partir, né, de alguém tomar a iniciativa. Então, se a gente comparar aí, ó, alunos que têm os pais mais presentes, né, desde a educação infantil até em toda a sua trajetória ali escolar, tem resultados melhores, tanto em provas, tanto em Enem, em qualquer outro desenvolvimento ali, eles vão ter resultados muito mais satisfatórios, porque não basta ter só o conhecimento, não basta estar só preparado para fazer provas, para fazer trabalhos, isso e aquilo. Tem que ter carinho, tem que ter atenção, tem que ter amor, né? Porque isso também é importante para a criança, para o aluno em si, né? Ele tem que ter um lugar, um momento, algo para poder se expressar, para poder conversar, para poder dizer o que ele sente, né? E também é importante, assim, né, acompanhar esse crescimento dessa criança, né? Estar ali lado a lado, porque esse aluno, ele tá entrando ali, né, na fase adulta da vida, então ele tem que ter uma preparação muito boa para depois se tornar um adulto aí que saiba o que é um adulto determinado, né? E isso acontece durante o ensinamento ali da educação infantil, do ensino fundamental e, por último, do ensino médio, né? Então, ele precisa aí de um auxílio, de uma ajuda de cada um, né? De familiares, de professores,
que contribuam aí nessa aprendizagem, né? Que tornem ela mais significativa, que tornem ela melhor para essa criança, né? Então, eu acredito que além do professor ser um professor, ele deve ser um amigo, ele deve ser um conselheiro para esse aluno, né? E os pais também não devem só cobrar, não devem só exigir notas boas, e se aquilo devem ser alguém que converse, alguém que ajude, alguém que incentive esse aluno, né? Devem ser um amigo também. Então, esses são o meu pensamento, alguns resumos que eu trouxe, preparei para vocês. O vídeo hoje não ficou tão longo, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai começar a conversar sobre dicas e sobre Enem, como se preparar, o que fazer e tudo mais. A gente sabe que o Enem tá aí bem pertinho, né? Então, vou preparar, né, para o próximo, um vídeo aí bem interessante, bem significativo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi feito aí tudo muito de coração, como eu comentei com vocês, né, já em outros vídeos. Eu não tenho tanto contato com alunos de ensino médio, porque a pedagogia, ela não permite, né, que a gente atue com alunos de ensino médio. Mas mesmo assim, eu acompanho, né, trajetórias de outros professores, acompanho familiares, né, que já são aí adolescentes, e já entendo aí, né, o que deve ser abordado, o que deve ser falado, o que deve ser conversado, né, para que esse aluno ele tenha melhores resultados, e vejo como não um problema, mas como algo que precise de ajuda, né, esse aluno aí para ter um melhor desenvolvimento, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenha sido algo significativo, algo que vocês também reflitam, né? Que não tinha esse conhecimento, e para quem já faz esses detalhezinhos aí que eu comentei, né? Que é um pai presente, um professor presente, atencioso, né? Que cuida aí do seu aluno não só na parte de conteúdos, na parte de aula ali, mas também cuide do seu aluno como pessoa, com os sentimentos, ajude a lidar com as situações, né? Que continue. E quem ainda não faz isso, que esse vídeo sirva para você iniciar isso aí com o seu filho, com o seu familiar ou com o seu aluno, né? Então, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!